Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 12. Esses dias atrás o Senhor me trouxe essa palavra no momento da consagração, e eu venho lido, pesquisado um pouco, e o Senhor tem colocado em meu coração algo crucial para esse momento aqui, nesse capítulo. Atos 12, a partir do versículo 1, diz bem assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar ao fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o 4 escoltas de 4 soldados para cada uma, para os guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então saindo o seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que o calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Até aqui. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã, por esse culto, Senhor Jesus, por essa unção que teve nesse louvor, por esse momento, Senhor Jesus, de oração, Senhor Jesus, que o Senhor tem colocado em nossos corações de estarmos fazendo, Pai. Muito obrigado por cada vida aqui, Senhor Jesus, que está presente, Pai. Por aqueles que, Deus amado, estão assistindo, Pai, ou vão assistir posteriormente, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai, trazendo, Senhor Jesus, renovo para nós, Pai. Momento, Senhor Jesus, em que nós passamos, Senhor Jesus, nossas vidas, mas, Deus amado, sei que o renovo do Senhor virá, Deus. Eu sei, Deus amado, que esses momentos, meu Pai, que nós nos alimentamos da palavra, meu Pai, são momentos de renovo para as nossas almas, Pai. Momentos, Senhor Jesus, de renovo, Senhor Jesus, para as nossas mentes. Nós precisamos todos os dias nos alimentar da Tua palavra, nos fortalecer do Senhor, Pai. E esse momento é um momento, Deus amado, que o Senhor nos fortalece em Ti, Pai, para continuarmos, Senhor Jesus, seguindo esse caminho, Pai, esperando, Senhor Jesus, ansiosamente a Tua volta, Pai. Senhor, eu te peço, Senhor Jesus, esteja presente aqui, Pai. Eu sei que Tu estás, mas nesse momento fala com cada um, Pai. Fala com cada um, Senhor Jesus, a cada coração.
Da mesma forma, Senhor Jesus, como aqueles discípulos, Senhor Jesus, no momento em que eles estavam no caminho de Emaús, eles sentiram, Deus amado, o poder e a presença do Senhor, e os corações ardendo, Pai. Da mesma forma, neste culto, Pai, tanto pela manhã como pela noite, Senhor Jesus, o Senhor possa arder os nossos corações, fazendo-nos entender a Tua palavra, Pai. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento, e seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem é uma passagem que tocou muito o meu coração, em que nós vemos um momento de perseguição contra a igreja, perseguição contra as lideranças que estavam ali à frente da igreja. Tiago, João, Pedro e posteriormente outros também, como Paulo. Nós vemos que até o capítulo 15 é falado muito sobre Pedro, depois é falado mais sobre Paulo, é uma metade de cada para Atos. Então Lucas, quando escreveu esse livro, ele trouxe bem claro o que estava acontecendo naquela época. Nós vemos em que a igreja estava na época de Herodes. Esse Herodes é chamado Herodes Agripa I. Esse Herodes Agripa, ele foi o que matou Tiago, como está descrito aqui. Ele mandou matar Tiago à espada. Ele morreu, provavelmente, a espada cortou a cabeça, que eles faziam muito isso. E esse Herodes é sobrinho de Herodes Antipas. Esse Herodes Antipas é aquele que mandou matar João Batista. E esse Herodes Agripa, que também é neto do Herodes o Grande, que foi o que mandou matar as crianças. Então nós vemos que era uma família maldosa, uma família que mandava matar, que perseguiu, principalmente Herodes Antipas, que mandou matar João Batista. Então era uma família em que a palavra o tempo todo tem falado deles, pessoas que se colocaram como inimigo da igreja. E nós vemos aqui que nesse momento a igreja ela foi perseguida por Herodes. Herodes Agripa, ele ficou em torno de 41 a 44 governou Jerusalém, Samaria, governou vários outros lugares, Transjordânia. Então ele governou vários lugares, e ele percebeu, a palavra do Senhor fala que quando ele matou o Tiago, isso foi agradável aos olhos dos judeus, e com isso ele continuou a perseguição. Nós vemos que aqui ele estava no objetivo de maltratar aqueles homens. Ele não queria simplesmente tirar aquela seita de circulação, mas ele queria mais, ele queria maltratar. Então, nós entendemos aqui que Herodes se colocou como o inimigo da igreja, como inimigo para trazer destruição, para trazer perseguição. Nós vemos que hoje não é diferente. Eu estava conversando com o irmão Samuel, se eu não me engano, e ele me mostrou um vídeo de que uma igreja, num lugar onde havia muitos muçulmanos, e lá era um lugar onde tinha muitos cristãos, em meio aos muçulmanos, e eles entraram no lugar e atearam fogo em várias pessoas, diversos corpos de pessoas mortas, pessoas morreram em prol do evangelho. A perseguição contra a igreja ainda não acabou. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, haverá perseguição. O diabo ele vai colocar pessoas para ir contra a igreja, para ir contra aquilo que o Senhor quer fazer. Mas mesmo assim, nós vemos que a salvação está sendo pregada. Nós estamos sendo usados pelo Senhor todos os dias para pregar a salvação. Não importa se tem perseguição, nós estamos firmes no Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa força. E nós vemos isso em meio a essa história. Com isso, é interessante que o próprio Pedro, em 1 Pedro 5, do 8 ao 10, falam: estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos.
O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de vocês terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e o porá sobre firmes alicerces. Pedro, em sua carta, ele traz uma palavra de força para os irmãos que estavam sendo perseguidos. Então nós vemos que uma igreja, ela estava sendo perseguida, mas eles continuavam firmes. E ele fala que os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Em meio às perseguições que aconteciam naquela época, nós vemos a força e a presença do Espírito Santo nas lideranças e nos homens e mulheres que estavam ali orando, buscando, pregando o Evangelho. Em meio às perseguições difíceis que aconteciam naquela época, nós vemos que eles estavam firmes. Nós vemos também que não existe só a perseguição física, não existe só essa perseguição em que o homem se coloca para matar, mas nós vemos o próprio Pedro, ele nos ensina que é o diabo, que ele vem, ele fala: vigiem e estejam alerta, o diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão rugindo e procurando a quem devorar. Entendemos que a perseguição não é só física, mas muito mais espiritual. E nós temos que estar alerta. Nós vemos muitas famílias passando por aflições, passando por problemas, porque muitas vezes deixa de orar, deixa de ler a palavra, deixam de buscar ao Senhor. E o diabo, ele quer destruir famílias. A família é um projeto do Senhor. E Satanás, ele quer destruir vidas. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas nós temos que entender que se nós estivermos firmes no Senhor, o diabo não tocará em nossas vidas, não tocará em nossas famílias, não tocará naquilo que o Senhor nos deu, não tocará, porque Ele está debaixo dos nossos pés. O Senhor Jesus nos deu autoridade para expulsar demônios, para dizer que nós estamos firmes no Senhor. Nós temos que entender isso. Não podemos baixar a guarda. Eu sei que muitas famílias, elas sofrem porque baixam a guarda. O homem que é o sacerdote da casa, que é o pai da família, não entende o seu posicionamento e acaba cedendo. Mas nós homens temos que entender que nós temos uma responsabilidade em nossas casas. Nós temos uma responsabilidade em nossas famílias. Nossa esposa, nossos filhos, depende também de nós. Nós estávamos conversando, ontem, conversando com algumas pessoas, e de repente surgiu esse assunto. E a irmã Ingrid estava conversando e falando uma coisa interessante. Ela falou que ela e o irmão Felipe, todos os dias fazem um devocional. Vão lá, fazem seus devocionais, e de repente eles começaram a perceber que a filha deles começou a fazer também. Então, sem eles precisarem, vai fazer, mas eles, com a atitude deles, com o posicionamento deles, entendendo primeiramente eles como homem e mulher de Deus, eles influenciaram a família, eles influenciaram a filha deles. É interessante porque lá em casa também, esses dias eu coloquei e fiz um culto. A gente está fazendo um culto no lar. E aí eu estava lá, a gente fez um louvor, e eu peguei a Bíblia para ler. Na hora que eu peguei a Bíblia para ler, minha filha pegou: não, pai, deixa que eu vou ler, com 7 anos. Aí, com aquela dificuldade ainda de leitura, aprendendo, pegou a Bíblia da minha mão e começou a ler. E disse Ezequiel, e começou a falar. E naquela alegria, e lendo na dificuldade, mas eu fiquei tão atônito e alegre com isso. Nós temos uma responsabilidade em nossos lares, nós temos uma responsabilidade em nossas casas. Mulheres que se preocupam com seu marido e com seus filhos, que primeiramente buscam a cada dia no Senhor a sabedoria,
Porque nós entendemos e sabemos que as mulheres sábias é que edificam o lar. Então é essencial para que nós entendamos os nossos posicionamentos dentro do Evangelho. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós buscando ao Senhor, mesmo que venham as perseguições, mesmo que venham as dificuldades da vida, mesmo que o diabo queira se levantar contra nossas vidas, ele vai cair por terra em nome de Jesus. E nós vemos aqui que Pedro, ele foi preso. Em meio a essa perseguição, Pedro foi preso. E Pedro, ele estava ali naquele acorrentado, com vários guardas, protegendo aquele lugar. Mas nós vemos algo interessante. Aqui fala, achar aqui rapidamente, versículo 5: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Nós vemos que Pedro, ele estava preso, mas a igreja, ela estava em oração. A igreja, ela não estava parada. A congregação não estava parada. O pastor Caleb contou aqui, um tempo desse atrás, que depois de chegar de uma viagem, foi sentar com a pastora Vera e foi pedir um relatório. E aí a pastora Vera: nós precisamos de um lugar para orar. E o Espírito Santo de Deus trouxe ao pastor Caleb naquele momento o entendimento de que a oração é o mais importante de qualquer coisa. Então parou os ensaios, parou tudo e vamos orar. E está tendo oração segunda, terça e quinta-feira. Porque nós temos que entender que a igreja orando, nós precisamos estar em oração. Porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa e nós precisamos estar vigilantes. Nós precisamos estar sempre preocupados, porque pode acontecer de repente o irmão precisar de uma palavra, o irmão precisar de uma oração. E nós temos aqui a capacidade que o Senhor nos deu para estarmos orando em favor dos nossos irmãos. Pessoas podem estar passando por problemas dentro das suas casas, mas quando nós nos posicionamos em oração, vamos lá fazer uma visita, vamos orar, vamos repreender, vamos trazer uma palavra para aquela pessoa, nós entendemos o nosso posicionamento em Deus, entendemos quem nós somos filhos de Deus, e a cada dia nós temos responsabilidades, nós somos cooperadores da obra do Senhor, nós somos embaixadores do Senhor. O nosso lar não é aqui. Nós estamos aqui, mas o nosso lar não é aqui. O nosso lar está nos céus. E está lá, o Senhor falou, o Senhor Jesus falou: eu vou preparar um lugar, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. Quando nós entendemos que nós somos embaixadores de Cristo, meio às perseguições e os problemas e as aflições, nós estaremos orando e buscando e falando: Senhor, proteja os nossos irmãos, Senhor, proteja os irmãos da Betel, Senhor, proteja as famílias, guarda-nos. Então aquela igreja, ela estava em oração incessante pela vida de Pedro. E Pedro estava naquele momento triste ali, pensativo também, eu acredito que em oração. Mas algo diferente aconteceu naquele lugar. Algo aconteceu diferente naquele momento. Eles estavam preocupados porque Tiago tinha sido morto. Esse Tiago que foi morto, primeiramente, é o Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Não é o Tiago, irmão de Jesus. No entanto, que quando Pedro chegou, ele mandou uma mensagem: fala isso para Tiago. Esse Tiago que ele falou posteriormente era o irmão de Jesus, que era um dos grandes líderes da igreja. Com isso, Pedro, ele estava preso naquele momento. E Pedro, ele estava esperando para ali ser julgado, porque a própria palavra que na mesma noite
aquela ali seria a última noite dele. Com isso, de repente apareceu um anjo. Esse anjo, ele apareceu para tirar as algemas de Pedro. Esse anjo apareceu para levantar Pedro, para tirar Pedro daquela prisão. E Pedro, ele saiu daquela prisão. E a palavra do Senhor fala que Pedro, ele achava que era uma visão. Ele não estava acreditando naquilo que estava acontecendo. Ele achava que era uma visão que ele estava tendo. E de repente ele passando pelos guardas, e de repente ele passando pelas portas. E aí, no final, ele falou bem assim: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Naquele momento, Pedro, ele entendeu que ali foi um livramento do Senhor sobre a vida dele. Ali houve um livramento do Senhor sobre aquela perseguição em cima de Pedro. O Senhor mandou o seu anjo para livrar a Pedro. Pedro, no momento em que estava acontecendo ali, ele não estava entendendo, ele achava que era uma visão, mas depois que ele saiu da prisão, ali caiu a ficha, ele falou assim: agora eu sei que foi o Senhor que me livrou dessa prisão. Satanás, ele tem levantado contra muitas vidas para prender essas vidas. Pessoas que decidiram, pastora Karine, seguir o evangelho, mas de repente Satanás, ele tenta se levantar para destruir aquilo que o Senhor faz. Tenta colocar prisões, tenta colocar pessoas em depressão, tenta colocar pessoas em crise de ansiedade. O pastor Caleb, ele pregou sobre isso esses dias. Pessoas que ficam presas em suas tristezas e angústias. Pessoas que você olha e pensa que está tudo bem, mas de repente você depois vê uma notícia: a pessoa se suicidou, a pessoa se matou, tirou a sua vida. Nós precisamos entender que o Senhor é um Deus que livra. O Senhor é o Deus que traz um milagre em meio aos problemas e às diversidades. É o Senhor que livra. Nós temos que crer no livramento do Senhor. Nós temos que crer naquilo que o Senhor tem para fazer. Se estamos passando por dificuldades, meu irmão, não desanime, não se entristeça. Fique firme na presença do Senhor. Ore, chore na presença do Senhor. E saiba que o Senhor vai trazer livramento, vai trazer libertação. Se tiver alguma algema querendo prender, essa algema será quebrada, porque o anjo do Senhor vai chegar nas nossas casas, vai chegar às nossas vidas, trazendo milagres e livramento para nossas vidas. Glória a Deus, glória a Deus. É o livramento do Senhor, é o anjo do Senhor trazendo milagre, alcançando as nossas famílias. Nós cremos que o Senhor é um Deus de milagre. Tem aquela música: Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz para a escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. É nisso que nós temos que crer no Senhor. Pedro, ele achava que iria ali morrer. A igreja estava orando preocupada. Estava orando preocupada com Pedro. Mas aí de repente veio o milagre do Senhor. De repente veio o milagre de Deus sobre a vida de Pedro. E olha que interessante, quando Pedro entendeu que foi o Senhor, ele foi correndo para a casa de João Marcos. E com isso ele bateu na porta. E quando a irmã Rod ouviu a voz de Pedro, falou: não acredito, não acredito, não acredito. Entenda o seguinte, meu irmão:
Deus, Ele vai trazer livramentos e milagres e sinais e maravilhas para nossas vidas. As pessoas vão ouvir esses milagres e maravilhas, e elas não vão crer, vão falar: não acredito, eu não acredito que esse milagre aconteceu. Você falava que iria acontecer esse milagre, eu não acreditava. Hoje eu acredito que o Senhor que fez os céus e a terra está sobre sua vida. Pessoas, elas vão ser alcançadas pelo evangelho que você prega, pelo testemunho que você dá, pelos milagres e maravilhas que você conta, pelos sinais que o Senhor traz. O próprio livro de João fala claramente que o Senhor Jesus, ele fazia sinais e maravilhas para mostrar, para que as pessoas entendessem que ele era o Filho de Deus. O Senhor precisava disso? Não, mas ele fazia, primeiramente porque ele amava as pessoas, e pessoas chegavam endemoniadas, ele expulsava os demônios, pessoas chegavam com doenças e ele curava. O Senhor, ele se preocupa com as pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão morrendo, pessoas que estão com problemas gigantes. O Senhor se preocupa, e o Senhor, conforme a vontade dEle, traz livramento e traz milagre para nossas vidas. Mas esses milagres e sinais que acontecem, era para mostrar que o Senhor está nas nossas vidas também, e que o Senhor é Deus, e que o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é um Deus que cumpre suas promessas. O Senhor é um Deus que faz, que livra, que liberta, que transforma. Nós vemos pessoas que elas eram pessoas difíceis, complicadas, e de repente a pessoa chega na gente e fala assim: hoje eu sou crente, hoje eu sou cristão, hoje eu sirvo a Deus. E você olha para a pessoa e fala: mas essa pessoa não era aquela que eu conhecia, porque o Senhor Jesus transformou a vida da pessoa. O Senhor Jesus libertou a vida da pessoa. A pessoa não é mais aquela que era antes, ela foi transformada pelo Evangelho. O Evangelho são as boas novas, as boas notícias. Nós recebemos essas boas notícias e vivemos ela para a honra e glória do Senhor. Sinais e maravilhas. E com isso, o próprio Pedro continuou batendo, e eles abriram, e todos eles falaram: olha, é Pedro mesmo, é Pedro mesmo. Pedro estava preso, estava ali preparado para morrer, mas houve o livramento, e Pedro, em vez de estar na prisão, hoje está entre nós. Nós entendemos que o livramento do Senhor é para ser um testemunho nas nossas vidas, para que o Senhor faça por nós. O Senhor fará maravilhas e sinais e milagres em nossas vidas, para mostrar que Ele é Deus, primeiramente a nós, e segundo para aqueles que estão olhando, para que aquelas pessoas falem assim: eu também quero esse Deus. E que a fé que alcançou nossas vidas através da palavra, através de tudo que o Senhor faz, possa alcançar as outras vidas, e o nosso testemunho seja um testemunho de vitória, um testemunho de chave de vitória para aquelas pessoas que querem receber também. Mas nós temos que entender que a nossa esperança está no Senhor Jesus. A nossa esperança está no Senhor, independente das adversidades, das aflições que nós estejamos passando. Saiba que o Senhor é o seu Deus, e que Ele está com você. Em meio à prisão, achando que não tinha ninguém, apareceu um anjo do Senhor e livrou a Pedro. Da mesma forma, nessa semana eu declaro sobre a sua vida: se tiver alguma prisão, se tiver alguma algema prendendo, vai cair por terra em nome do Senhor Jesus, e o anjo do Senhor vai alcançar a sua casa, e você vai receber a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Pessoas vão glorificar a Deus através do seu testemunho. Não vão acreditar de repente
mas os milagres serão sinais daquilo que o Senhor faz. O Senhor colocou esse trecho, essa pequena frase no meu coração. Pessoas, elas não vão acreditar de início, mas quando verem você e o milagre que o Senhor fez na sua vida, e o livramento, e a transformação, e a mudança que o Senhor fez em sua vida, eles vão falar: eu também vou querer esse Deus que você serve, eu também vou querer esse Deus. E vão confirmar, até aqueles que são crentes, vão continuar firmes, mesmo passando por dificuldades, mas quando o milagre vem na sua vida, você vai dar o seu testemunho, e isso vai fortalecer. Muitas pessoas vão dar vida a muitas pessoas, sabendo que a vida vem da palavra, sabendo que a vida vem do Espírito Santo, que está na sua vida, que está na minha vida, para a honra e glória do Senhor. Amém?